Hoje, vamos explorar histórias reais e assustadoras de pessoas que usaram o Tinder, esse gigante dos aplicativos de namoro que, durante o isolamento social, virou palco para relatos de arrepiar. O que parecia uma simples busca por conexão acabou se tornando o cenário de verdadeiros pesadelos. E é exatamente isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, verifique se já está inscrito no canal. Porque, acredite, você não vai querer que um tipo de match assim aconteça com você. Lucas não esperava que o Tinder o levasse a um encontro tão estranho. Ele combinou com uma garota chamada Ana, que foi da mesma turma do ensino médio. A conversa começou assim: "Ei, faz tempo que não nos vemos. É verdade, como você tem estado? Bem, e você? Trabalhando muito. Você ainda fala com alguém do ensino médio?" "Não, na verdade não. Fiquei feliz quando acabou. É engraçado, né? A gente só conversou algumas vezes na escola. Sim, talvez devêssemos aproveitar e conversar mais. Quem sabe? Você tem Snapchat?" Aí, Lucas passou seu Snapchat para Ana, e a conversa seguiu por lá. Eles começaram a falar sobre como estava a vida depois da escola, mas quando começaram a falar sobre se encontrar pessoalmente, algo começou a parecer estranho. O que parecia ser apenas uma conversa comum, de repente, ficou um pouco mais tenso. Eles combinaram de se encontrar em um estacionamento atrás de um shopping, um lugar que ninguém vai à noite. Lucas estava pronto para sair praticamente na hora, não precisando de muito tempo para se arrumar. Ana, por outro lado, disse que levaria pelo menos 1h30 para chegar. Ela estava com amigos e não podia simplesmente deixá-los. Então, combinaram de se encontrar à meia-noite atrás do shopping. Lucas levou apenas 5 minutos para chegar, já que o lugar ficava no mesmo bairro onde moravam. Ele se acomodou no carro e ficou esperando por cerca de 20 minutos por Ana. Durante esse tempo, Ana mandava mensagens no Snapchat, pedindo desculpas por estar atrasada, sempre explicando que ainda estava com os amigos. Então, de repente, os faróis de um carro apareceram na esquina e se aproximaram lentamente. O carro parou não muito longe de onde Lucas estava. Ana mandou uma foto do carro dele e escreveu: "Acho que te vejo." Lucas então saiu do carro, mas percebeu algo estranho. O carro parecia ser um pequeno Honda ou Hyundai, mas o carro que Ana sempre postava no Instagram era um Jeep. Imediatamente, Lucas entrou no carro e decidiu mandar uma mensagem para Ana pelo Instagram. Enquanto isso, o carro lá fora continuava buzinando. Lucas abriu o Snapchat e mandou: "Ei, saia do seu carro e me deixe ver você primeiro." Demorou um pouco, mas Ana respondeu: "Não quero. Está muito frio lá fora." Qual o problema? Nesse momento, Lucas sentiu que algo estava errado. Ele entrou no carro e decidiu ir embora, mas o carro misterioso começou a segui-lo. Ele pegou a rodovia e logo o carro atrás dele se afastou e desapareceu. Ainda em choque, Lucas parou no acostamento e tentou bloquear a conta do Snapchat, mas já havia sido bloqueado antes. Quando chegou em casa, recebeu uma mensagem da verdadeira Ana no Instagram. A conversa começou assim: "Lucas, ei, isso pode parecer muito estranho, mas a gente combinou no Tinder?" Ana respondeu: "Oi? Não. Por quê?" "Nossa, longa história. Eu combinei com alguém se passando por você e a gente conversou sobre o ensino médio. Achei que fosse você. Me encontrei com a pessoa em um estacionamento, mas o carro era aleatório, não o seu Jeep. Então eu fui embora." Mas o que Lucas não sabia era que a verdadeira Ana nunca soube de nada que aconteceu naquela noite. E a última mensagem que ele recebeu foi dela, com uma foto de seu próprio carro estacionado, tirada de longe, sem que ele soubesse quem havia tirado. Essa história foi contada para nós por Juliana. Em uma noite qualquer, ela estava empolgada com um match recente que teve no Tinder. Após algumas conversas com Tiago, um rapaz que parecia simpático e atraente pelas fotos, decidiram se encontrar em um restaurante no meio do caminho para os dois. Tiago chegou primeiro, e logo Juliana estacionou seu carro. Porém, quando ela estava prestes a sair, uma grande caminhonete parou ao lado dela. O motorista abaixou o vidro e chamou sua atenção. Curiosa, Juliana abaixou o dela também
e ouviu o homem dizer: "Oi, parece que o restaurante está fechado, mas se quiser, podemos dar uma volta no meu carro." Juliana ficou confusa por alguns segundos, até que percebeu que nunca tinha visto aquele homem antes. O perfil de Tiago mostrava um homem alto, moreno e de boa aparência. Mas o homem que estava ao lado de seu carro era branco, baixo e magro. Rapidamente, Juliana abriu o Tinder e, sem pensar duas vezes, confrontou o homem. "É você nesse perfil?" O homem tentou inventar desculpas, dizendo que estava sem fazer a barba há semanas e, por isso, parecia diferente. No entanto, as fotos do perfil de Tiago mostravam um homem com barba bem feita. Juliana logo percebeu que estava diante de alguém completamente diferente. Firme, Juliana disse que estava claro que ele não era a mesma pessoa das fotos e que não aprovava a desonestidade dele. O homem tentou insistir mais um pouco, mas Juliana não quis mais saber e mandou ele embora. Quando ele se afastou, Juliana notou outra caminhonete estacionada à esquerda. O que a deixou ainda mais desconfiada foi que essa caminhonete seguiu a primeira assim que ela partiu. Algo parecia errado, principalmente porque o restaurante estava aberto e cheio de clientes, mas ninguém parecia ter visto nada. Felizmente, Juliana tinha o hábito de sempre compartilhar detalhes de seus encontros com a família, enviando fotos e sua localização. Esse cuidado extra, sem dúvida, a salvou de uma situação que poderia ter se tornado muito mais perigosa. O encontro foi estranho e desconfortável, mas ela se sentiu aliviada por ter tomado todas as precauções necessárias. A experiência, apesar de bizarra, a fez perceber a importância de estar sempre alerta. Carolina nos contou essa história, algo muito assustador que a fez repensar completamente a segurança nos encontros online. Tudo começou quando ela conheceu Rafael no Tinder. Depois de 2 encontros tranquilos, onde tomaram café e conversaram ao ar livre, Rafael parecia ser o cara perfeito, educado, bonito e interessante. Impressionada com ele, Carolina se sentiu à vontade para aceitar o convite para um terceiro encontro, dessa vez na casa dele, onde ele sugeriu que tomassem um vinho. Quando chegou lá, Rafael serviu o vinho e eles começaram a conversar. Mas logo Carolina começou a se sentir estranhamente desconfortável. Ela já tinha passado por uma situação parecida quando foi drogada e logo percebeu os sinais. Tentando manter a calma, ela disse com um sorriso que precisava usar o banheiro. Assim que entrou no banheiro, Carolina trancou a porta e ligou rápido para a polícia, explicando que achava que tinha sido drogada e estava trancada na casa de Rafael. Pouco depois, ela desmaiou. Quando acordou, a polícia já estava lá. Carolina lembra vagamente de ter sido retirada da casa com um saco cobrindo sua cabeça. Depois, quando foi prestar depoimento, Carolina perguntou à polícia sobre o saco na cabeça. Eles explicaram que usaram o saco para evitar que ela visse o que Rafael tinha preparado na sala, o que mostrava que as intenções dele eram perversas. Rafael foi preso, mas Carolina nunca soube exatamente o que ele tinha planejado para ela. Laura nos contou essa história maluca e assustadora, que aconteceu logo após ela se formar na faculdade, aos 22 anos. Durante os anos universitários, ela usou o Tinder para alguns encontros casuais, que eram apenas beijos e abraços, nada sério, até que ela, enfim, começou um relacionamento de verdade. Em novembro de 2017, Laura recebeu uma mensagem estranha no Facebook, de Harry, um ex-encontro de sua faculdade. Um rapaz que ela conheceu no Tinder. Ele estava desesperado, dizendo que precisava falar com ela porque a polícia estava envolvida e que era uma emergência. Confusa e preocupada, Laura entrou em contato com ele, só para ser surpreendida com uma acusação inacreditável. Harry perguntou: "Onde está nosso filho?" Laura ficou sem palavras. Ela nunca tinha tido nenhum tipo de relação sexual com Harry, muito menos um filho. Em choque, ela passou um tempo tentando explicar para Harry que ele estava completamente errado. Para mostrar que estava falando a verdade, ela fez uma chamada de vídeo e mostrou seu pequeno apartamento, detalhando tudo: armários, entradas, tudo, para provar que não havia criança nenhuma ali. Harry insistia, dizendo que havia recebido uma revelação de Deus
e acreditava que Laura tinha tido seu filho e estava maltratando a criança. A situação ficou tão grave que Laura precisou ligar para a polícia da sua antiga universidade, explicando que ela não tinha um filho e, portanto, não poderia estar fazendo nada de errado. Depois de uma longa conversa, em que Laura teve que fornecer até o número da sua segurança social, data de nascimento e até oferecer registros médicos para provar sua versão, a polícia finalmente acreditou nela. Laura então recebeu as orientações de como pedir uma ordem de restrição contra Harry, para se proteger de futuras acusações falsas e de seu comportamento perturbador. Mary tinha 23 anos quando combinou com um rapaz de 25 anos chamado James. Eles se conheceram no Tinder e, depois de algumas conversas sobre música e esportes, trocaram números. A conversa foi ficando mais sexual e Mary, que estava buscando sexo casual, ficou interessada quando James disse que queria a mesma coisa. Depois de um tempo, ele sugeriu que ela fosse até sua casa, já que estava sozinho. Curiosamente, ele só deu o endereço depois de perguntar de qual área ela era. E quando ela respondeu, ele deu um endereço que ficava bem perto de onde ela morava. Antes de decidir ir, Mary pediu uma ligação telefônica. Durante a conversa, James parecia um cara normal. E depois de brincarem um pouco, ela se sentiu mais tranquila e decidiu ir até lá mais cedo para dar uma olhada na casa. Mary caminhou cerca de 10 minutos pelo bairro até chegar à rua. Era tarde da noite, então as luzes de muitas casas estavam apagadas e não havia carros na rua. Quando passou pela casa, ela notou 2 carros na garagem e um estacionado na frente, o que não parecia indicar que a casa fosse de um homem sozinho. Isso fez Mary ficar alerta. Então, ela deu meia volta e enviou uma mensagem para James dizendo que estava quase lá. Ele respondeu: "Oh, você chegou cedo? Quase pronto? Caminhe devagar." Isso fez Mary sentir uma sensação estranha. Ela começou a voltar lentamente para casa, esperando por uma mensagem de James, confirmando que era seguro entrar. Mas de repente, ela ouviu um carro se aproximando pela rua. Quando se virou, viu uma van branca sem faróis ligados entrando na rua. Mary correu para se esconder ao lado de uma casa e observou a van estacionando a algumas casas de distância do endereço que James tinha dado. Então, ela recebeu uma mensagem de James dizendo: "Ok, estou pronto. Me avise quando você estiver na minha rua que eu saio." Mary virou-se e começou a correr de volta para casa, tentando ficar perto das casas e longe da rua. Ela correu o mais rápido que pôde e, assim que chegou em casa, bloqueou o número de James e denunciou seu perfil no Tinder por segurança. Mary e sua mãe decidiram ir até o endereço que James tinha dado, e a mulher que atendeu a porta disse que não tinha filhos. Depois, foram à delegacia para relatar o que aconteceu, para que as autoridades estivessem cientes e pudessem investigar. Graças à sua cautela, Mary quase foi sequestrada pelo motorista da van. E aí, já tinha ouvido falar sobre encontros do Tinder que deram errado? Sabia do perigo que pode existir? Coloca nos comentários se você já passou por isso, ou se conhece a história de alguém que tenha vivido uma situação parecida. Vamos conversar sobre isso. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas histórias assustadoras.